Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para o ouvir, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola: Qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: Alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus disse: Se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Jesus se levantou, saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. E estando a sogra de Simão enferma, com muita febre, rogaram-lhe em favor dela. E ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam a Jesus, e impondo as mãos sobre cada um, ele os curava. E também saíam demônios de muitos, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi a um lugar deserto, e as multidões foram atrás dele, e encontrando-o, queriam impedir que se afastasse delas. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois foi para isso que fui enviado. E ele prosseguia pregando nas sinagogas da Judéia. Chegaram então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer, tendo mulher, mas não tendo filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e dar descendência ao irmão. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. Então o segundo e depois o terceiro casaram-se com a viúva
E assim os 7 casaram e morreram sem deixar filhos. Depois disso, a mulher também morreu. Assim, na ressurreição, de qual deles ela será esposa, já que os 7 a tiveram como mulher? Jesus lhes respondeu: os filhos deste mundo casam-se e se dão em casamento, mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos não se casarão nem se darão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, filhos da ressurreição. Mas na passagem a respeito da sarça, em que ele chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, o próprio Moisés mostrou que os mortos ressuscitarão. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Alguns dos escribas disseram: Mestre, respondeste bem, e não ousavam perguntar-lhe mais nada. E surgiu também uma discussão entre eles, sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus lhes disse: os reis dominam sobre as nações, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas provações. E assim como meu Pai me conferiu um reino, eu o confiro a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eu vos tenho falado essas coisas, para que não tenhais motivo de tropeço. Eles vos expulsarão das sinagogas, e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. E farão isso por não conhecer o Pai nem a mim. Mas eu vos tenho dito essas coisas, a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vos preveni. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? O vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Todavia, digo-vos a verdade: é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E o Senhor respondeu: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Não é o tamanho da fé que realiza um milagre, é simplesmente ter fé.
Compartilhe com quem você ama e não se esqueça de se inscrever no meu canal.